Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e aqui na nossa bancada do Band Entrevista, o nosso convidado Radir Gomes, que é diretor de Relações Institucionais da Amazonas Energia, concessionária dos serviços de energia aqui do estado do Amazonas. Muito obrigado pela sua presença que veio aqui, doutor Radir. Muito obrigado e eu acho que sua presença vai ser importante para quem está em casa, esclarecer um pouco essa situação, porque eu vejo que a relação está um pouco arranhada da instituição. A gente vai tratar mais disso. Boa noite. Boa noite, Neto. Para mim é um prazer estar com você. Primeiro, te agradecer e ter o privilégio de poder estar aqui com você, fazendo essa entrevista e comunicando com o seu público, que deve ser grande, né? E realmente, a nossa imagem está um pouco arranhada e a gente precisa desfazer muitas coisas que estão aí no ar ainda, que são muitos boatos em relação à nossa empresa. O Dr. Radir Gomes está cuidando da imagem da instituição, né, com essas relações institucionais, e é um funcionário antigo já do setor da energia. Queria que, antes de a gente falar isso, o senhor contasse um pouco da sua história, da sua ascensão dentro e o conhecimento dentro desse setor. Neto, muito boa a tua pergunta, e eu gostaria de me apresentar para todos os amazonenses. Eu cheguei na empresa em 87, já fiz 35 anos de empresa. Então, eu digo sempre para as pessoas mais jovens que estão chegando, eu não cheguei diretor, eu cheguei um simples eletricista. E empreendi na minha carreira dentro da empresa, já fui diretor-presidente por 2 vezes. Hoje eu estou diretor técnico do interior e de relação institucional. Então, eu cuido de 2 diretorias importantes dentro da empresa e que a gente vem trabalhando a questão do atendimento aos nossos clientes do Amazonas, e a imagem da empresa realmente está muito arranhada. A gente se sente... Eu fico triste porque eu vi essa empresa, um período que era empresa pública e 4 anos a empresa privada, e posso te garantir, houve muitas melhorias nesse segmento, no setor de energia elétrica aqui do estado do Amazonas. E o que aconteceu, então, na sua opinião, que mudou essa relação? O que eu entendo? O que eu entendo, muitas das vezes, é falta de informação, né? Então, a gente está aí num processo, um processo novo, né? Imagina que uma empresa que foi privatizada há 4 anos, que presta um serviço público de extrema necessidade, né? É muito essencial para todos os amazonenses, para todas as famílias, para a indústria aqui de Manaus, né? Para a Zona Franca de Manaus. Enfim, a gente presta um serviço importante e que vai, sim, através dele, gerar desenvolvimento em toda a região. E o que eu entendo que aconteceu? Essa questão da desinformação, né? Então, ver a história dos medidores aéreos, por que tem que ser aéreo, por que não pode ser de uma outra forma. A tecnologia está aí a serviço de todos. Eu lembro que quando as empresas de telefonia, no caso da Teleamazônia, foi privatizada, havia uma certa resistência das pessoas. Depois mudou, hoje quase ninguém tem telefone convencional em casa. É todo mundo com seu telefone móvel, bota no bolso, sai, vai para o trabalho e dali você faz a comunicação com a sua família. O que é que a distribuidora no Brasil está fazendo? Inovando também, trazendo para dentro do seu segmento a tecnologia, para a gente poder avançar um pouco mais, né? Então, esses medidores vão trazer uma série de benefícios para toda a população, para todo o nosso cliente. O principal deles, combater o alto índice de perdas comerciais, que a gente chama de furto de energia mesmo, que existe na cidade de Manaus. O estado do Amazonas é campeão nesse segmento. É um marco triste para todos nós. O Amazonas é o estado que mais perde energia, né? Energia furtada é o estado do Amazonas. E você tocou nesse ponto, eu queria justamente falar isso antes de falar mais sobre os medidores, tocar no que foi a origem, né? Por que se pensou nessa tecnologia, né? Por conta da quantidade de energia que é furtada, né, da nossa rede. E isso vai para a conta de quem paga a sua energia. Com certeza, Neto. Então, essa perda de energia, alguém está pagando parte dessa conta.
e é quem paga corretamente. Se a gente tiver uma perda dentro da perda regulatória, que é o que é estabelecido pelo órgão regulador, pela ANEEL... Quantos por cento? Hoje é 63%, nós estamos com 129% na baixa tensão, que é um absurdo, ou seja, toda a energia que eu entrego mais um pouco. Então, se chega nesse patamar, certamente a tarifa vai reduzir para todo mundo, que é uma coisa que a gente deveria estar atuando junto com todos os órgãos, com todo mundo, a combater essa perda, porque aí a tarifa fica mais leve para todos. Eu vou te dar um dado aqui importante, Neto. Se lá no município do Juruá fosse uma empresa, lá, uma concessão para alguém lá no município do Juruá, seria uma das melhores empresas do Brasil. Lá a perda é 1%. 1%. Lá todo mundo paga corretamente, todo mundo tem sua medição correta. E lá é medidor externo? E lá é medidor, não, medidor normal. As pessoas têm essa cultura de não mexer no medidor, de não fazer nenhum tipo de ação. Ali. Exatamente. De gato. De gato. Quem está em casa sabe. Sabe. Então, o município do Juruá seria uma das melhores empresas do mundo. Mas imagina, o estado do Amazonas é o 8º mais pobre do Brasil e 80% da população mais pobre está no interior. Mas esse cidadão que já convive com a pobreza extrema, ele paga na sua tarifa de energia elétrica um pedaço do que é perdido aqui. Isso é injusto. Como é que o senhor explica isso para quem está em casa? É só lembrar que essas chamadas perdas não técnicas, né? Isso realmente volta para a conta de quem paga, isso é por lei, né? Uma lei determina isso. Como é que funciona isso, só para quem está em casa, de forma assim, didática e simples? Perfeito. Então, Neto, o que acontece? A ANEEL é quem regula o setor elétrico no Brasil. É o órgão regulador, é a ANEEL. O poder concedente é o Ministério e quem regula é a ANEEL. Então, a ANEEL cria vários indicadores para a distribuidora para dizer o seguinte: olha, você está dentro ou não daquele indicador. DEC, FEC. O que é o DEC? É desligamento. Às vezes você está na sua casa e de repente a energia vai embora. Ela controla tudo isso. O que é o FEC? É a frequência do desligamento. Na sua residência, tem frequentemente desligamento? Então a ANEEL monitora tudo isso. E um outro item que ela monitora mensalmente é a perda. E ela nos obriga a combater isso. De que forma? Atuando com as inspeções, atuando com a tecnologia. Então ela diz o seguinte: olha, eu vou te dar um pedaço dessa perda aí, você vai ser reconhecido na tarifa, mas o outro é perda mesmo, o outro você vai entubar esse prejuízo, certo? Que dá em torno de 16%, de 15% a 16% que ela coloca na tarifa, que está na conta de cada cidadão que paga suas contas corretamente. Ou seja, se você tem lá uma fatura, por exemplo, quanto é que custa hoje o quilowatt-hora em Manaus, o residencial, 83 centavos. Ele poderia ser 16% menor. E quem está lá no Juruá, então, está pagando esses 16%? Está pagando esses 16% para quem está furtando energia aqui em Manaus. Então, esse é um problema. Então, é simples. E muita gente, às vezes, faz uma confusão com relação à tarifa. Ah, mas a conta está muito cara. Está muito cara por conta da perda. E uma outra coisa, boa parte dessa fatura de energia elétrica, 80% dela é imposto. A gente recebe pela condução da energia, né? Ou seja, eu tenho a minha rede de distribuição, imagina que uma fatura de R$100 fica 18 para a distribuidora. A diferença é imposto, é os encargos do sistema. Com o aumento do ICMS nesse mês agora de abril, isso vai incidir na conta, não? Certamente. Se vai ter o ICMS, é cobrado de sobre a energia. De 18% para 20%? Com certeza. Conversa aqui com o Radir Gomes, que é o diretor de Relações Institucionais da Amazonas Energia, falando dessa relação da ligação clandestina, o que é cobrado na conta de quem paga certo, de quem paga o que é faturado ali. Paga o que é faturado. De fato. Né? E isso motivou, então, a empresa que é obrigada a tomar uma iniciativa contra essa clandestinidade,
apostar nesses novos medidores aéreos ou externos ou SMC, né? É o mesmo medidor. Exatamente. O medidor, ele apenas foi, esse novo medidor, que é o SMC que a gente está instalando, ele foi o medidor, que ele foi dividido em dois. Eu pego uma parte mecânica dele, que eu vou estar conectando no ramal de serviço com a rede de distribuição, e o registrador fica dentro da antiga caixa daquele antigo medidor, onde o cliente tem acesso à leitura, ele pode monitorar diariamente a sua leitura, fazer o monitoramento de tudo isso. E o mais importante também, Neto, cada um vai ter no seu celular um aplicativo que ele pode fazer a sua leitura a cada 15 minutos. Ele pode gerenciar o seu consumo no seu celular. Ele vai baixar um aplicativo da Amazonas e vai ter isso o tempo todo, hora a hora, a cada 15 minutos. Então não há... A cada 15 minutos atualiza ali, então, para ele, a leitura. Nosso cliente não vai precisar se preocupar com isso. Eu estou há 35 anos, como eu te falei, esses equipamentos todos são homologados pelo Inmetro, foi aqui testado pelo IPEM, né? Então nós, distribuidor, a gente não mexe no medidor. Esses medidores, quando vêm, eles vêm todos aferidos e testados pelo Inmetro, e aqui boa parte dele foi feito por amostragem pelo IPEM, todos eles com os parâmetros corretos, certo, para que a gente pudesse instalar e fazer a medição desses clientes. Eu acho que essa fiscalização do IPEM também tem uma fatia de responsabilidade nessa ranhura aí da imagem da empresa, porque na época alguns medidores foram reprovados, né, mas eram os medidores antigos, nenhum dos SMC, né? Bom você tocar nisso, Neto, porque quando os medidores foram retirados e foi feito alguns testes, alguns foram reprovados, mas muitos desses medidores que foram reprovados, eles estavam registrando a menor. Só que muitas das vezes isso não ficou claro para o cliente, para o consumidor. Ele não estava registrando. Alguns tinham registro a maior, sim, e esse cliente, todos eles foram ressarcidos. De todo o período que nós identificamos e que foi delimitado ali, foi identificado aquele registro maior. Os clientes foram ressarcidos. E quem estava menor teve que pagar também? Não, a gente não cobrou nada. E olha só a importância desse medidor. Quando eu instalo o medidor, eu estou olhando para frente. Eu não vou cobrar nada de retroativo, mesmo daquele cliente que possa ter alguma irregularidade na sua medição. Eu não estou olhando para trás, eu não quero enxergar isso para trás, eu quero olhar para frente. Desculpa, em que situação o senhor fala isso? Muitas das vezes, o cliente tem um problema na sua instalação. Sim. Quando eu instalo o medidor, eu não vou retroagir o consumo dele, tipo assim, eu vou cobrar aquilo que ele deixou de pagar, que a legislação nos permite. Não, a gente está olhando para frente. Hoje o consumidor pode solicitar a troca do medidor pelo novo medidor ou isso precisa ser feito em série ali na rua onde ele mora? Não, Neto, hoje nós estamos impedidos de instalar esses medidores. Tem uma lei municipal que impede a gente instalar o medidor e uma decisão judicial também que nos impede a instalação desses medidores. Hoje nós não estamos instalando o medidor do SMC. Perdão, desconsiderando então essa situação. Não, desconsiderando essa situação. Pode, quando a gente tiver com todo o processo regular, o cliente pode dizer, olha, eu quero que coloque o medidor, como a gente teve alguns casos de pessoas, olha, não colocaram na minha casa, eu quero que coloque. Eu quero que instale esse medidor na minha casa. Eu prefiro que ele fique lá no poste, porque a responsabilidade passa a ser total da concessionária. Essa tecnologia, ela é uma tecnologia local, é nossa, foi a Amazonas Energia que inventou, existe em outros lugares? Queria que o senhor respondesse essa pergunta. Depois do intervalo, a gente vai fazer uma pausa aqui de 2 minutos no Band de Entrevista e volta já. Band de Entrevista de volta aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Radir Gomes, diretor de Relações Institucionais da Amazonas Energia, falando dos novos medidores SMC, ou medidores externos ou aéreos. Essa tecnologia, ela é da Amazonas Energia, existe em outras cidades? Sim, Neto, não é uma tecnologia nova, ela existe no mundo todo, né? Mas no Brasil está em 11 estados, em 11 capitais. Já são mais de quase 5 milhões de clientes que já são
monitorado exatamente, ou seja, medido por essa tecnologia, por esses medidores. Então, tem vários estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem vários estados brasileiros já são atendidos. Nos nossos estados vizinhos aqui do Acre, no Pará, em Rondônia, tudo isso está sendo instalado esses medidores. O que acontece com essa tecnologia? Eu não vou ter mais aquele leiturista que vai lá emitir a leitura. Eu vou ter uma leitura remota, né, que eu vou poder fazer a leitura, assim como o cliente vai ter a condição também de fazer a sua leitura todos os dias, eu vou fazer aquela leitura remota e somente a emissão da fatura e mandar para ele. E em cada fatura, ela tem a data da leitura atual e a leitura anterior, né? Então, tem as datas certinho de cada leitura. E o cliente vai poder ver a sua leitura mês a mês e fazer a sua comparação. Tanto que na nossa leitura, ela sai um histórico de consumo dos últimos 6 meses, 7 meses, tem ali na conta, mês a mês. E uma coisa importante que a gente tem que dizer para o nosso cliente aqui de Manaus e do Amazonas, a partir de julho, quando o tempo começa a esquentar mais, todo mundo vai consumir mais, né? Então, o período do verão é um período crítico, é o maior consumo de energia no estado do Amazonas, é no mês de outubro. Geralmente, a ponta de carga, a maior ponta do ano, chega nesse período, por conta do calor, muito ar-condicionado. Muito ar-condicionado. Aqui é refrigeração. Quando dá uma chuva, que esfria um pouco, diminui a ponta de carga, porque todo mundo liga menos ar-condicionado, diminui ventilador. Então, aqui é refrigeração mesmo. Então, aqui é muito quente e a gente sabe que para você passar o dia todo trabalhando e chegar à noite, não ter um ar-condicionado para descansar, é muito difícil. Então, é muito isso. Então, o senhor diz para se preparar para esse período, mas não é por conta de alguma mudança na conta, não. É em função disso. Eu digo que a gente começa um período e todo mundo, mas a minha conta está aumentando. A partir do momento que diminui a chuva, que diminui esse tempo um pouco mais frio e começa a chegar o período de calor, geralmente as contas de energia começam a subir mais. Mas pelo hábito mesmo de gastar mais energia. A geladeira vai funcionar mais para refrigerar. O ar-condicionado vai trabalhar mais para refrigerar o ambiente, entendeu? Todos com termostato, né? Exatamente, todo com seu termostatozinho, ar-condicionado feito sua manutenção. Coloca lá no 21, que vai fazer toda a diferença no consumo de energia. As pessoas ligam o ar-condicionado no 17 e se enche de edredom, né? Assim, pacota todo. Bota no 21, no 22, que você vai ter uma temperatura ideal para você dormir e o teu consumo de energia vai ser menor. Não dá para dizer assim que onde foi instalado o medidor novo diminuiu a conta, porque isso acaba dissolvendo em todo o consumo, em todos os consumidores, né? Mas a concessionária recentemente divulgou que nas regiões onde foram instalados diminuiu a perda técnica, né? Sim, ou não técnica. Não técnica, com certeza, Neto. Então, a gente faz comparação de onde a gente mediu, né, com esse medidor e onde não tem a medição. Então, a gente tem realmente ali uma informação muito precisa de que reduziu muito a perda. Tipo assim, tinha região com 74%, baixou para 28%. Para 28%. Então, diminuiu muito. Além de diminuir a perda comercial, que é o furto de energia realmente, a gente tem que ser claro, né? Ela diminui também a perda técnica, que é em torno de 7,5%, né? Essa perda, porque eu melhorei todo o sistema. Quando eu vou levar o medidor, eu não só instalo o medidor, eu revitalizo toda a rede, eu troco a rede, eu coloco o cabo isolado, eu boto uma rede mais robusta, eu substituo o transformador quando for necessário. Tudo isso melhora a qualidade de energia para aqueles clientes daquela região e com isso você tem uma energia mais firme, menos desligamento na tua região, menos interrupções. E isso vai fazer com que a tua conta ela se equilibre. Eu tive alguns relatos de algumas pessoas falando que quando instalou o medidor a conta dele reduziu. Várias pessoas. Isso é fato? É fato. Eu tenho uma vizinha que me disse, olha, minha conta diminuiu. Instalou o medidor e minha conta diminuiu. Então, tem vários. Eu tive muita gente aqui no Parque 10, minha vida não mudou. Tipo assim, a minha vida não mudou, continuou a mesma coisa.
Em alguns casos, melhorou a qualidade de energia para mim. Falou, até melhorou. Antes eu tinha alguma oscilação, agora eu não tenho mais. E o importante também, Neto, desse medidor, eu vou poder monitorar tudo. Aonde não tem o medidor, se faltar energia naquela região, alguém vai ter que ligar para o zero. Precisa ser acionado, né? Precisamos ser acionados para deslocar a equipe e tudo mais. Onde eu tenho o medidor, eu já fico sabendo na minha central, no meu comando de operação, que naquela região está faltando energia. Aí eu olho por bloco. Aí é uma caixa daquele medidor que está só, ou são 3 caixas. Aí eu percebo que às vezes a interrupção não é só para um cliente, mas é em toda a região. Eu já vou deslocar um veículo para lá, sabendo que ali eu tenho mais de uma unidade consumidora, ou mais de 10 unidades consumidoras que precisam ser restabelecido o seu fornecimento de energia. Ganha com inteligência também. Ganha com inteligência, exatamente, ganha com inteligência. Se você está com o seu medidor do SMC, aí você vai viajar ou vai pedir um desligamento. Você vai no nosso atendimento e vai dizer o seguinte, olha, estou saindo, estou desocupando esse imóvel, eu quero que faça o desligamento desta casa. A atendente vai te atender, vai mandar uma mensagem para a nossa central de operação e diz o seguinte, olha, essa UC, o cliente, o titular da unidade consumidora está pedindo desligamento. Ela vai dar o comando, lá no nosso centro de operação vai lá e desliga. Aí você retornou, eu vou pedir religação daquela unidade. Você faz o mesmo processo, você vai lá e diz o seguinte, olha, eu quero que religue a minha unidade consumidora. Eu vou alugar, eu vou voltar a morar naquele local. O processo vai ser o mesmo. Faz toda a informação, manda para o centro de operação e diz o seguinte, olha, religa essa unidade consumidora que o cliente está retornando. Não dá 15 minutos. Procedimento anterior, vai lá, tira o relógio, volta, coloca o relógio de volta. Aí tu vai receber um papel, uma OS, dizendo o seguinte, o seu atendimento será em até 3 dias. Esse é de imediato. E paga, né? Também tem um custo maior, não? Não, eu digo, hoje você vai... Se você fizer... Tem alguns serviços que você pode solicitar para a distribuidora, que eles são sem custo. Eles são sem custo, né? Há outros serviços que tu vai poder solicitar para a distribuidora, que aí ele tem um custo, tudo dentro do regulatório, e que será cobrado, certo? Mas a maior parte dos nossos serviços, para o nosso cliente residencial, ele é sem custo. É a nossa obrigação de atender o nosso cliente. E sistema de segurança dele, se, por exemplo, alguém, porventura, ainda tentar abrir a caixa para mexer na instalação, ele faz um desligamento que acaba desligando para a vizinhança inteira? Esse é um dispositivo também de segurança quando abre a caixa, né? Perfeito, Neto. Essa caixa ela tem homologação pela Anatel também. E se você tentar abrir a caixa, ela vai desligar todas aquelas unidades consumidoras que estão ligadas ali. Então, ou seja, vai interromper o fornecimento para todo mundo. Se você está autorizado a ir lá, por exemplo, vou fazer uma religação na casa do Rodrigo. O Rodrigo está na mesma caixa em que o Neto também tem a sua unidade consumidora. Ele vai lá autorizado, ele abre, faz a religação do Rodrigo sem interromper o fornecimento de ninguém, porque tem um processo, né, que controla todas essas caixas. Então, é um processo até para segurança. Neto, olha só. Ou seja, você vê o vizinho subindo lá... Não deixa não, porque vai faltar energia na sua casa também. Exatamente. Neto, quantas vidas se perderam de pessoas fazendo ligação clandestina? Sim. Muitas. Pessoas que não autorizadas, não habilitadas, acessaram a nossa rede e acabou que alguém morreu, se machucou, sofreu um choque elétrico e acabou tendo algum problema, né? Então, o que a gente pede? Qualquer serviço que você precisar, seja para uma ligação provisória, seja para um arraial, seja para uma festa, solicita para a gente. Nós temos equipes dedicadas a esse serviço, a fazer as ligações. O que eu vejo muito em Manaus? Obras, construções e pessoas penduradas com cabo no meio do vão da rede. Ele não vai lá pedir uma ligação. Peça, nós temos o dever de atender. Não custa nada, não custa caro, é baratinho. Você vai lá, às vezes o cara quer 10 lâmpadas para iluminar um canteiro de obra. Você diz quanto tempo você vai ficar com aquela obra, 3 meses.
um mês, 2 meses, 10 dias, a gente vai lá, liga certinho, coloca para ele e ele fica lá com a plaquinha dizendo: esta obra está autorizada e ligada pela Amazonas Energia. E são vários serviços que o cliente pode solicitar e muitos às vezes nem sabe que nós estamos prontos a fazer. Pode solicitar pelo 0800, pelos aplicativos, pelas redes aí que a gente... Serviço descentralizado Serviço também, descentralizado, com lojas, né, com como loja. estão chamando, né? A gente tem 9 lojas. A gente entendeu, Neto, a gente tinha apenas uma loja na 10 de julho. Aquela loja antiga, a gente manteve aquela loja, revitalizou, porque as pessoas tinham o hábito, assim, as pessoas mais idosas, geralmente elas saem dos bairros e vão no atendimento naquela região. Mas a gente descentralizou vários atendimentos. Eu tenho um atendimento na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste. São 9 atendimentos. Aqui do lado, na Arena da Amazônia, tem um atendimento para atender os clientes daquela região. Na Torquato eu tenho um atendimento. Então, na Cidade Nova, que construímos uma bela de uma loja, já está pequena, porque muita gente fez esse acesso ali àquela região. E hoje eu tenho o prazer de te falar, estou muito contente. A Amazonas Energia, ela foi eleita a empresa de melhor posição no índice de satisfação do cliente. Olha só uma coisa dessa. A gente vê uma imagem de uma empresa arranhada por uma questão que ela não é técnica, eu entendo que é uma questão política até, mas o cliente, quando foi consultado, elegeu a Amazonas Energia como a melhor empresa do Brasil. O índice de satisfação do cliente. Radir Gomes, diretor de Relações Institucionais da Amazonas Energia, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Neto, eu que agradeço aqui a emissora, a Band, a você pela forma com que você conduziu a nossa entrevista aqui. A gente fica muito feliz de ter parceiros assim que possa nos ajudar a transformar essa empresa. Ela é uma empresa linda que presta um serviço extremamente essencial e que a gente precisa. O estado do Amazonas é um estado maravilhoso, eu sou amazonense e a gente tem um compromisso grande com isso aqui. Por isso que meus 35 anos parece que eu estou começando ontem. Eu quero ficar mais 35 prestando serviço pela Amazonas Energia. Muito obrigado. Obrigado, Radir. Obrigado a você que está em casa e ficou até agora aqui com a gente com o Band Entrevista. Próximo domingo a gente está de volta. Até lá.